que tiver alguma dúvida, pode enviar sempre que possível. Eu irei olhar aqui e comentar aqui ao vivo a sua dúvida. Então, chegando aí o pessoal de Timon, boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Soares, trabalho com Direito Administrativo, Legislação Específica e Estatutos Policiais. Nessa área da polícia, do Estatuto Policial, é que eu trabalho mais, até mesmo do que o Direito Administrativo. Aqui na ProLuna eu possuo mais de 1.500 alunos, 1.505 alunos, a grande maioria voltado para concurso da área policial. E tenho inúmeros alunos que já estão fardados, conseguiram a sua aprovação aí na Polícia Militar do Piauí, Polícia Civil do Piauí, Polícia Civil do Maranhão, Polícia Civil do Pernambuco, enfim, graças a Deus, em quase todas as corporações militares. A gente tem aluno lá na PRF, o último concurso da PRF, teve 2 alunos aprovados. Então, agora, quero colocar vocês dentro da Polícia Militar do Ceará. Nós vamos conseguir gabaritando a legislação específica. Aula de hoje, vamos ficar no Estatuto. Depois, conforme for a participação de vocês, conforme for o engajamento na aula de hoje, teremos aí outras aulas depois sobre o Código, depois sobre a lei complementar da Controladoria. Então, vai depender aí da participação de vocês, tudo bem direitinho. Então, feita a apresentação, quem também não me segue ainda no Instagram, pode seguir, Prof. Soares. Eu estou sempre postando dicas, materiais, inclusive postei uma atualização hoje, uma jurisprudência recente, importante para quem vai fazer a prova da PRF, uma prova que vai ser cobrada legislação de trânsito. E também apresentar para vocês aqui um projeto que eu criei recentemente, que é voltado especificamente para a carreira policial, que é a Constituição Federal para concursos policiais e o Direito Administrativo para concursos policiais. Eu explico a matéria voltada especificamente para a área policial. Aqui eu não me importa o que vai ser cobrado em tribunais, em qualquer outra área, não, é só polícia. Polícia Civil, Polícia Militar, agente penitenciário, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, um material bem bacana, já está no volume 2 de Constitucional. Vou apresentar para vocês também um depoimento de uma aluna nossa aqui da ProLuna, conseguiu a aprovação na Polícia Civil do Piauí. Conheceu a plataforma através do professor Soares, a partir de então adquiriu seus cursos referentes à legislação específica da Polícia Civil, bem como da disciplina de Direito Administrativo. Foi então que descobri essa ferramenta que me permitia estudar onde eu estivesse, acompanhando as aulas e questões online, e ainda através do download de materiais. A didática e dinamismo do curso sempre apresentada através de mapas mentais, resumos e muitas questões que permitiram assimilar uma das disciplinas mais complicadas para mim, tornando bem mais acessível o estudo da lei seca. Sou muito grato por toda a dedicação do corpo de professores do curso ProLuna, em especial ao professor Soares, que contribuiu de forma fundamental na minha aprovação no concurso. Então, o que ela falou aqui é o que eu vou fazer com vocês hoje. Nessa parte, ela bem frisou aqui, ó, sempre apresentada através de mapas mentais, resumos e muitas questões. E ela tornou mais fácil para ela o estudo da lei seca. E o que eu vou fazer para vocês hoje é justamente isso. Por quê? Porque estudar o estatuto, estudar a lei da controladoria, estudar o código de disciplina, muitas vezes é chato. Você chegar, sentar, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, o tanto de transgressões que não tem no código disciplinar, para você saber se é grave, para saber todos os prazos. Então, isso daí não tem só essas disciplinas, né? Tem outras disciplinas. Então, você precisa de dicas, de mapas mentais, de bizu, esquemas, para você memorizar. E é o que eu vou fazer com vocês. E outra coisa, existem, eu expliquei no início, há muito tempo que eu trabalho com essa questão de estatutos policiais. Estatuto da Polícia Militar, Estatuto da Polícia Civil. E eu observo que existem 2 formas de cobrar essas questões. Além disso, além de já trabalhar com essa parte dos estatutos, quando eu fui preparar esses 2 materiais, eu analisei inúmeras questões, mais de 5.000 questões, para poder separar quais que seriam colocados no material.
eu observo duas formas que pode ser cobrada as questões. A primeira é texto de lei. É o texto do estatuto, o texto do código de disciplina. Essa daí, o que é que eu vou fazer com vocês? Ah, professor, é só ler o estatuto. Sim, mas muitas vezes o artigo 1º do estatuto ele fala uma coisa, o artigo 2º fala outra que não tem nada a ver com ele. O artigo 3º também. Quer um exemplo? Logo no início do estatuto, ele já fala de reserva e reforma. E só vai falar de novo disso lá no final. Lá quando ele está falando do desligamento do serviço ativo. Então, no início, ele está falando de uma coisa que ele volta a falar no final. Então, fica totalmente complicado se você vai fazer a leitura ali, seguindo o texto da lei. Então, o que eu faço? Eu vou juntando isso daí, tornando mais didático o seu entendimento. Porque ele fala de uma coisa no artigo 1º, no artigo 2º ele fala totalmente diferente. No artigo 3º ele já mistura com reserva. No artigo 4º ele volta a falar o que estava falando no artigo 1º. Aí bagunça a cabeça do aluno, por isso que tem gente que diz, o estudo da lei seca é complicado. Muitas vezes é, mas você estudando de forma direcionada, seguindo a linha de raciocínio, fica mais fácil. E outra coisa, mapas mentais ajuda demais na sua memorização. E a segunda forma de cobrar, que eu também vou explicar nessa aula de hoje, é através de uma interpretação, trazendo um caso concreto, que é o que as bancas estão gostando, viu? Questão de lei seca, isso aí está ficando fora de moda. Bancas pequenas que ainda estão cobrando, mas bancas grandes, como CESP, FCC, FGV, VUNESP, uma banca que cobra muito, faz muito concurso na área policial, qual a interpretação. A banca chega e determina assim, o policial fez isso, isso, isso e aquilo. Ele vai ser punido como? Ele pode solicitar licença. Então, vou explicar também para vocês essa segunda forma de cobrar. Então, novamente, boa noite a todos. Vamos iniciar oficialmente aqui nossa aula depois dessa apresentação com a primeira questão aí, soldado da Polícia Militar do Acre 2017. Acerca dos estatutos militares do Estado do Acre, pode-se afirmar. Aí você pode perguntar, professor, mas não é para a Polícia Militar do Ceará? Como é que você trouxe uma questão da Polícia Militar do Acre? Porque esses concursos militares, eles seguem, melhor dizendo, o do Exército, e são bem parecidos. Da Polícia Militar do Piauí, parecido com a Polícia Militar do Ceará, são algumas coisas que vão mudando. Então, como eu já tinha esse banco de questões, já tinha analisado um grande número, eu percebi que essas questões são idênticas com o Estatuto da Polícia Militar do Ceará. Então, dá para resolver tranquilamente. Então, não fique preocupado com isso, não. Que o que foi diferente, eu não peguei, não. Só peguei o que é idêntico, realmente. O que é idêntico lá na Polícia Militar do Acre, eu trouxe aqui também para a Polícia Militar do Ceará. Então, bora lá. O serviço do militar estadual consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a preservação da ordem pública no Estado e as atividades de polícia judiciária. Qual o gabarito dessa questão? Vamos analisar aqui. Ele está dizendo que o serviço militar estadual consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Até aqui está correto. E compreende todos os encargos previstos na legislação específica e os relacionados com a preservação das ordens públicas e atividades de polícia judiciária. Cuidado, acabei de verificar, Francisco L. colocou polícia judiciária, não. Beleza, tá certo. Polícia judiciária, como regra, é competência da Polícia Civil. Só que pode vir uma coisa na sua prova, vou até anotar aqui, o seguinte, pode vir um termo chamado Polícia Judiciária Militar. Aí, pronto. Militar estadual. Aí, essa daqui sim, essa função é competência tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro Militar. Então, cuidado com essa pegadinha, porque tem muito aluno, quando ele visualiza Polícia Judiciária, ele já pensa logo, opa, é Polícia Civil. E aí, na hora da prova, aqui você está tranquilo, está aí em casa, todo confortável, se duvidar, está até com o ar-condicionado ligado. Fica fácil de visualizar.
O difícil é na hora da prova. No nervosismo, você olha ali, aí quando você... Polícia Judiciária, puf, já tira logo. Cuidado. Competência da Polícia Civil é para apurar infrações penais, exceto as militares. Porque infração penal militar, quem vai apurar é a Polícia Militar, é o Corpo de Bombeiros Militar, é a Justiça Militar. Então, cuidado com isso daí. Na sua prova, ele falou: Polícia Judiciária Militar Estadual é competência tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro Militar. Agora, se ele falar Polícia Judiciária, aí não. Polícia Judiciária em geral é competência da Polícia Federal no âmbito da União e Polícia Civil, como regra, no âmbito dos estados. Então, cuidado com isso daí. Eu trouxe aqui até no mapa mental, logo aí, o início do Estatuto. O Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, que regula a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares. Ele estabelece competência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, porque o Estatuto ele não é só da Polícia Militar, né? Ele é dos militares do Estado do Ceará, e aí, no caso, entra tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiro Militar. Nesse caso, as duas corporações aqui estão subordinadas ao governador. Pronto, peraí. Ficou um pouco feio, mas vocês estão entendendo aí. Que ao vivo aqui é mais essa interação mesmo. Então, estão subordinadas ao governador e vinculadas, cuidado com esses dois termos também, subordinado ao governador, vinculadas ao secretário de Segurança. Seguindo a mesma lógica aí da Constituição Federal, no artigo 144, a Polícia Militar compete o policiamento ostensivo, preservação da ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio e garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências. Já o Corpo de Bombeiro, proteção da pessoa e do patrimônio, visando a incolumidade em situações de risco, infortúnio de calamidade e a execução de atividades de defesa civil. Aí eu coloquei aqui embaixo aqui a competência dos dois, ó. Exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual, relativa aos crimes militares definidos em lei. Então, eles só vão exercer polícia judiciária se for um crime militar. Se não for, se a infração penal não for militar, a polícia militar não vai investigar, porque já é competência da Polícia Civil ou Polícia Federal, a depender do caso. Falando de crime militar, eu já vou explicar logo isso daqui. Aí você já observa como fica mais fácil. Porque no Estatuto não está assim, não. Essa parte aqui está bem no início, aqui, essa outra aqui está lá pela metade. Eu não estou falando de crime militar agora, pois não podem traduzir logo ele. Tá aí. Os crimes militares, como é que o militar vai ser julgado, como é que se organiza a justiça militar estadual. Porque o militar ele tem toda uma prerrogativa. O militar ele pode ser preso em 3 situações: flagrante delito, ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária e ordem da autoridade competente nos casos de crime e transgressões militares. Mas o policial civil só pode prender o militar em uma hipótese, que é em flagrante delito. Mas cuidado, ele prende o militar, mas ele leva para a delegacia e comunica imediatamente ao comandante da corporação, ao comando da corporação e ao juiz competente. Ele vai comunicar para quê? Ele vai ligar para o comandante e dizer: comandante, eu tenho um militar que eu prendi ele em flagrante, vem buscar ele. Leve ele aí para a sua corporação. Porque o civil só ele prende em flagrante, mas ele não pode ficar com o militar lá. Tranquilo? Então vamos aqui conhecer como é que funciona essa justiça militar relativa aos crimes militares. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a justiça militar do Estado. Ao que as bancas cobram demais. Isso é pegadinha muito grande. Quem é a primeira instância? Quem é a segunda instância da justiça militar? Então, você tem que conhecer. Na primeira instância, existem 2 pessoinhas, o juiz de direito e o conselho de justiça. Então, primeira instância está aí, o juiz de direito ou o conselho de justiça. A depender do crime, a depender da situação, você vai
vai ser competência do juiz, que eu vou já explicar, ou competência do Conselho de Justiça. A segunda instância, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agora, cuidado, eu vou aprofundar aqui com vocês. Coloquei até um asteriscozinho aqui para você lembrar, e quem imprimiu o material pode colocar nele aí, que é o quê? A segunda instância da Justiça Militar é o Tribunal de Justiça enquanto não houver Tribunal Militar. Por quê? Ainda não existe no Ceará, mas se for criado no Ceará um Tribunal Militar, aí a segunda instância da Justiça Militar não vai ser mais o Tribunal de Justiça, vai ser esse Tribunal Militar. Então, cuidado com isso na hora da prova. Segunda instância da Justiça Militar Estadual, Tribunal de Justiça do Ceará, enquanto não houver Tribunal Militar. Guarda essa dicasinha aí, é um aprofundamento muito bom. Se for cobrado, vocês vão acertar. Como eu falei, a depender do caso, pode ser competência do juiz de direito ou do Conselho de Justiça. Então, os dois estão na primeira instância da Justiça Militar. Compete ao juiz de direito processar e julgar singularmente. Pega o bizu aqui, ó. Singular. Você lembra de quê? Singular, você lembra de um. Então, quando a prova falar processar e julgar singularmente, você lembra, opa, é um, é o juiz. Por quê? Porque não vai ser competência do conselho, porque o conselho é mais de uma pessoa. Olha, ele é presidido por um juiz de direito, mas tem mais, é um conselho. Eles vão sentar, vão determinar ali, vão conversar. Então, a palavrinha de prova é essa. Vem lá. Compete a competência processar e julgar singularmente os crimes militares. Opa, singularmente um juiz. Pronto, beleza. Acerta a questão, não precisa estar com muita confusão, não. Então, o juiz de direito processar e julgar singularmente crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares. Cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes. Na segunda questão, tem uma informação também importante, mas deixa eu analisar aqui o bate-papo. Sempre eu vou estar parando para verificar o que vocês estão falando, que não dá para ficar olhando toda hora, mas de tempos em tempos, até para ficar mais interativo, ficar legal, eu vou fazer isso daqui. Então, se tiver uma dúvida, pode enviar, se eu não visualizar naquele momento, mas eu vou voltar. Pessoal do Brasil todo, Rio Grande do Norte, olha aí, que coisa boa, Francisco Hélio, Timon do Maranhão também tem muitas pessoas, Picos no Piauí, Teresina também estou visualizando aqui. Caiu na prova de 2016, sim. E é sempre cobrado essa parte da Justiça Militar, é muito importante. Professor, quais cursos você tem na Produm para PM? Pronto, vou já falar aqui com vocês sobre isso. Mas já que perguntaram, vou mostrar logo aqui, vou mostrar um, deixar outro lá para o final. E outra coisa também, quem ficar até o final da live, tem um bônusinho aí, vai ganhar um presente especial aí. Então fica até o final, só vai valer para quem ficar até o final. Então guarda aí, porque eu vou passar um bônusinho aí para quem ficar até o final. E agora, deixa eu falar aqui a questão do curso. Eu tenho o curso tanto do Estatuto como do Código de Disciplina da Polícia. Eu vou falar primeiro do Estatuto, depois eu falo do Código de Disciplina. O curso está com preço bem em conta, 4 vezes de R$ 9,90, mas eu vou deixar mais em conta ainda, deixar melhor ainda para vocês dessa live aqui. Esse cupom aqui não é para todo mundo, não. Então, com o cupom tático, esse cupom aqui, o curso vai ficar por 4 vezes de R$ 4,95. Olha aí, meu patrão, 4, não é nem R$5. Aí não é nem uma coxinha com a Coca-Cola. E você vai garantir sua aprovação aí no Estatuto, na prova da Polícia Militar, gabaritando o Estatuto e o Código de Disciplina. Então, guarda esse cupomzinho aqui, é exclusivo para vocês. O cupom tático já está valendo, mas deixa para usar no final da aula. Não vai sair agora não, bora assistir a aula. Então, tá aí, ó, 4 vezes de R$ 4,95. Barato demais. Então, bora lá. Vou voltar aqui para a questão, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Professor, eu quero muito seu curso, mas estou desempregado. Pois chegou no momento certo, a questão conciliou aí, né? Apesar das dificuldades, mas fica um preço realmente em conta, que dá para
ir ali ajeitando e conseguir. O código de disciplina também está bem em conta. É uma das qualidades aqui da Proluna, é isso. É preços acessíveis. Os alunos conseguirem realmente a aprovação pensando realmente em vocês. Então, bora lá. Segunda questão. Cobrado no concurso da Polícia Militar do Ceará. Enquanto não concluir o curso de formação, o aluno soldado submetido a procedimento de apuração de responsabilidade administrativa e disciplinar está sujeito apenas às disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver. Professor, o senhor disse que não ia falar do código de disciplina e ficar no estatuto? Sim, essa regra é do estatuto. Dá para responder pelo código também, mas o estatuto ele determina o seguinte, que o código de disciplina, o código disciplinar, também chamado, dispõe sobre o comportamento ético disciplinar dos militares estaduais, estabelecendo os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar, dentre outras providências. Ao cadete e ao aluno soldado, aqui é a questão, ó, aplica-se cumulativamente ao Código Disciplinar as disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Então, por exemplo, você está na academia de polícia, você é um aluno. Ao aluno, eu vou aplicar tanto as regras da academia de polícia, onde ele está matriculado, como o código disciplinar. Então, cuidado, que a questão diz que enquanto não concluir o curso de formação, o aluno soldado ele vai ficar sujeito somente às disposições previstas no estabelecimento de ensino. Não, ele já fica sujeito ao código disciplinar, já mesmo na condição de aluno. Bora lá? Cadê a terceira questão? Acerca do Estatuto dos Policiais Militares, os militares são processados e julgados pela Justiça Militar Estadual, independentemente da natureza do crime por eles praticados. E aí? O que é que vocês acham aí dessa resposta? O militar vai ser processado e julgado pela Justiça Militar Estadual, independentemente da natureza do crime por ele praticado. Certo ou errado? Eu vou dar só... Tem várias formas de resolver essa questão. Eu vou dar a melhor, que é o que está no estatuto, que pode cair para vocês. Essa questão está errada, porque nem sempre vai ser a justiça militar, não. Porque existe a competência do tribunal do júri, se for um crime doloso contra a vida, contra civil. Então, o militar praticou um crime contra um civil doloso contra a vida, é competência do tribunal do júri, e não da justiça militar. Então, a questão está errada, questão muito boa, vi que vocês demoraram para responder, mas é assim mesmo. Eu trouxe aquelas questões mais difíceis para a gente analisar, principalmente essas pegadinhas, esses termos que as bancas utilizam. Os militares são processados julgados pela Justiça Militar Estadual, independentemente da natureza do crime. Não. Porque se for a competência do Tribunal do Júri, não vai ser mais a Justiça Militar Estadual. Então, questão muito boa. Vamos agora para a quarta questão. Um policial militar na inatividade encontra-se em viagem com paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Nessa situação, ele será considerado desaparecido. E aí, o policial estava em viagem, com paradeiro ignorado, e já está com mais de 8 dias. Nesse caso, ele vai ser ausente, extraviado, desaparecido. E aí, já marcaram certo? Certo, né? Mas aí o seguinte, professor, mais de 8 dias é considerado desaparecido? Sim, mas o gabarito da questão é errado. Aí você, professor, peraí. Eu estudei que mais de 8 dias é desaparecido. Como é que o senhor vem me dizer que o gabarito da questão é errado? Errado, sabe por quê? Por conta disso daqui, ó. Militar na inatividade. Não. O extravio, o desaparecimento acontece com o militar da ativa. Olha a pegadinha da questão do tamanho do mundo. Porque você vai observar a sua preocupação numa questão dessa é saber
se ele está sumido por mais de 24 horas, se ele vai ser ausente, se é por mais de 8 dias que ele vai ser desaparecido, se é por mais de 30 que ele vai ser extraviado. A sua preocupação é essa. A sua preocupação não é com o início, não. Então, lá no início, ele colocou a pegadinha. Um policial militar na inatividade. Não, o cara está na inatividade, não quero saber dele, não. Eu quero saber do militar da ativa. Ele não apareceu para trabalhar. Da inativa, ele está de folga, ele está aposentado, então pronto. Então, cuidado com isso daí. E, preocupado com isso, eu separei aqui um bizu para vocês. De quê? De alguns dispositivos do Estatuto que ele fala do militar da ativa. Então, muito cuidado com isso. Eu vou já explicar a questão do desertor e do desaparecido, viu? Não vou deixar isso aí, não, que é muito importante. Mas antes disso, eu vou explicar essa questão. Quando eu terminar, eu explico a diferença do desertor, desaparecido. E eu já adianto logo, prepara um caderno aí, uma folhinha para estar anotando, porque eu vou anotar bem direitinho aqui para vocês o esquema, para você não errar questão desse tipo. Bizu do Soarinho, militares da ativa. Tem alguns dispositivos no Estatuto que são aplicados para todos, da ativa e da inatividade. Já tem outros que só são aplicados por da ativa, porque o Estatuto, lá no início, ele fala: esse Estatuto é aplicado no que couber para os da reserva e reformados, ao contrário do Código de Disciplina, Código Disciplinar que não é aplicado por reformado. Mas o Estatuto aplica no que couber, não é todo, é no que couber. Tem algumas regras que é só por da ativa. Eu vou trazer algumas para vocês. Então tá aqui, ó. O militar estadual da ativa que perder a nacionalidade brasileira, nas hipóteses lá do artigo 14, artigo 13, melhor dizendo, da Constituição Federal, 12, 13 ali na parte de nacionalidade, será submetido a processo judicial regular para fim de demissão ex officio. Então, se a prova colocar militar estadual da ativa e inativo que perdeu a nacionalidade, está errado. É o militar da ativa que perdeu a nacionalidade brasileira. Fica assegurado ao militar estadual da ativa novamente. Quando fardado e mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais, ficando estabelecidos a cota máxima de até 2 militares por veículo. Três pegadinhas aqui nesse dispositivo. A primeira, militar da ativa, né? Já expliquei. Se colocar inativa, tá errado. Segunda pegadinha, transporte coletivo intermunicipais. A banca pode trocar por interestaduais ou internacionais. Então, cuidado, já foi pergunta de prova. É intermunicipais, entre municípios. Interestadual, entre estado. Não, é a Polícia Militar do Ceará. Então, não pode regular uma coisa do Piauí. Então, não pode ser interestadual e muito menos internacional. E a terceira pegadinha que você tem que observar é que é no máximo 2 militares por veículo. Então, bora juntar aqui uns 20 militares, bora entrar no ônibus de graça, bora viajar de graça. Não, peraí, também só pode ser no máximo 2. Tranquilo? Continuando aqui, o militar estadual da ativa, no exercício de função militar, de natureza militar ou de interesse militar, é dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço na justiça eleitoral. Muito importante, isso também é aplicado só por da ativa. O policial militar da ativa foi chamado para ser jurado. Nesse caso, ele é dispensado, sou da ativa. Foi chamado para ser mesário, fazer serviço na justiça eleitoral. Ele também é dispensado, militar da ativa. E para finalizar, o militar estadual da ativa, que toma posse em cargo ou emprego público civil permanente, será imediatamente, mediante demissão ex officio, por esse motivo transferido para a reserva, sem qualquer remuneração ou indenização. Cuidado que aqui não é reserva remunerada. Vai para a reserva sem remuneração e sem indenização. Tranquilo? Agora chegou a hora de pegar a caneta e o papel, mas deixa eu olhar aqui. Tem uma dúvida aqui. Henrique Gugel, meu aluno do presencial aqui de Parnaíba. Professor, há um limite de vezes que o militar pode utilizar os transportes municipais? Não, não existe essa cota, não. Existe a cota por veículo. Por veículo só pode ter 2. Mas, você já usou demais, tá bom. Não, não existe isso não, porque é uma garantia do militar, ele fardado. E com identificação, ele pode usar
o transporte coletivo aí tranquilamente. Então, bora lá. Agora aqui eu vou falar o seguinte. O militar estava aqui, escalado, estava na escala. E ele não apareceu. O militar escalado aí, cadê? Não veio. Cadê? Procuraram ele, foram na casa dele, nada. Com 24 horas, mais de 24 horas, melhor dizendo, que ele desapareceu, ele vai ser considerado ausente. Então, o militar está com mais de 24 horas, que não tem notícia dele. Cadê? Não, ninguém sabe, não sabe onde é que ele está. Ele é considerado ausente. Aí aqui vem uma diferença. Por quê? Aqui em cima, nas duas situações, a polícia vai atrás dele. Ou ele estava escalado e não apareceu, ou sumiu, passou mais de 24 horas que não tem notícia, ele já recebe esse nome de ausente. Cuidado que a banca pode trocar por desertor, desaparecido, ele não é desaparecido, não é desertor ainda não. Só que existe a diferença, porque lá em cima, esse sumiço dele foi de forma voluntária. Ele quis realmente sumir. Deu um chá de sumiço e pronto. A polícia foi na casa dele. Cadê? Não, ninguém sabe. O cara só passando migué. A mãe disse que está na casa da esposa. A esposa disse que está na casa da mãe. Ele disse que está na casa da namorada. Enfim. E a polícia vai procurando. Aí tem o chamado período de graça. Que é o período de graça. É até aqui o 8º dia. Por quê? Porque a partir do 8º dia que ele está na condição de ausente, aí aqui ele já é considerado desertor. Aí ele já pode ser considerado um criminoso. Que desertor é crime militar. Então, passou mais de 8 dias na condição de ausente, de forma voluntária, desertor. Só que aqui também vai ser mais de 8 dias. Até colocar assim que fica melhor. Vou apagar ali. Mais de 8 dias. Só que na situação de baixo é de forma involuntária. E existe uma palavra que o Estatuto vai trazer, que vai estar na sua prova. Paradeiro ignorado. Que foi a palavra que foi utilizada na questão. É o paradeiro ignorado. O que é isso, professor? O que significa paradeiro ignorado? O militar estava numa missão, numa viagem, e sumiu. Estava no avião, o avião caiu no meio da floresta e ninguém achou ele. Estão fazendo as buscas, mas ninguém encontra. Ele estava numa missão também, entrou na selva e está lá e ninguém tem nem notícia dele. Mas ele não fugiu de forma voluntária. Ele não desapareceu de forma voluntária. Foi involuntária. Ele estava numa missão, ele estava numa viagem, estava realmente no avião, enfim, diversas situações. O paradeiro dele está ignorado. Com mais de 8 dias na condição de ausente, eu vou chamar ele de desaparecido. Aqui ele não cometeu crime nenhum. Desertor é crime. Desaparecido, não. O cara tá no meio da selva, sem ninguém saber onde é que ele tá. Ainda vou dizer que ele é criminoso, aí também era demais. Pronto. Mas aí fica desaparecido e nada, e ninguém encontra. Com mais de 30 dias nessa condição, aí ele vai ser chamado de extraviado. E no momento que ele é considerado extraviado, ele fica agregado. Ele vai ficar agregado até o possível retorno dele, ou se for decretada a morte dele, né? Se for encontrado o corpo, alguns indícios que realmente o militar morreu, aí pronto. Ele vai deixar de ficar agregado, a família vai receber
a pensão dele tranquilamente. Mas ele pode voltar também, pode aparecer. Mas de mais de 30 dias aqui, quando ele é considerado extraviado, ele vai ficar agregado. Então, cuidado com isso daí. Anota aí no seu material, porque as bancas vão fazer pegadinhas. Vão dizer o seguinte: o militar que se encontra mais de 8 dias com paradeiro ignorado é considerado extraviado. Não. Mais de 8 dias com paradeiro ignorado é considerado desaparecido. O extraviado é quando é mais de 30 dias. Então, cuidado com isso daí. Vamos agora para a quinta questão, relacionada também a isso. No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Um soldado PM que deixou de comparecer por 48 horas consecutivas à organização militar, onde servia sem comunicar nenhum motivo de impedimento. Nessa situação, o soldado será considerado desertor? Acabei de explicar, né? Ele deixou de comparecer, está com quantas horas? 48 horas. Ele é considerado o quê? Quando ele está desaparecido por mais de 24 horas, ausente. Nesse momento é chamado período de graça. Ele não é considerado criminoso ainda. Ele vai ser considerado criminoso, vai ser considerado desertor com mais de 8 dias. E se for de forma voluntária. Porque se for de forma involuntária, com paradeiro ignorado, ele vai ser considerado desaparecido, conforme eu fiz o esquema aqui para vocês. Então, tá errada a questão aí. E eu trouxe isso aqui só como exemplo, mas tem demais trocando isso daí. Sexta questão. O militar estadual que ocupar cargo em comissão de forma interina fará jus, após 15 dias, às vantagens e outros direitos a ele inerentes. Certo ou errado essa daí? Essa daqui é muito boa. Eu vou fazer com vocês um mapa mental aqui. Francisco Hélio, mas para dizer que ele é desertor, sempre a questão tem que dizer que é de forma voluntária. Sim, ela pode dizer de outra forma, porque para mim considerar uma pessoa desaparecida, o próprio estatuto diz isso. Eu tenho que esgotar as possibilidades de deserção. Não. Primeiro a polícia pensa, rapaz, será que esse cara não é desertor? Não. Vamos analisar. Aí analisa e diz, não, rapaz, o cara estava numa missão. Então, sempre a questão vai ter que informar isso daí. O que está acontecendo? Porque se ela falar assim, o militar que não apareceu no serviço por mais de 8 dias, não tem como eu saber se ele é desertor ou desaparecido. Sim, ele não apareceu por quê? Porque ele não quis? Ou porque ele estava no avião e o avião caiu e ele está no meio da floresta lá sem ninguém achar ele? Pode estar vivo, mas ninguém achou ainda. Então, tem que identificar se foi voluntário, se não foi, para poder acertar a questão. A sexta questão está errada. Aqui não é mais de, não é após 15 dias, é após 30 dias. E é uma dica que eu dou para vocês. Você está estudando estatuto, viu prazos, pode parar por ali, marcar, porque é onde as bancas gostam realmente de cobrar. Porque é muito fácil fazer uma pegadinha. É só trocar 30 por, botar 31, acabou. Pegadinha, tá errado. Então, vou fazer um esquemazinho aqui com vocês dessa questão do cargo, função e comando. Porque aqui tem 15 dias, ó. Então, vamos analisar que prazo é esse de 15 dias. Os cargos de provimento em comissão. Cargo em comissão é diferente de cargo efetivo. Cargo efetivo é o de vocês. Vocês vão entrar através de concurso público e adquirem a estabilidade. O cargo em comissão, ele não tem a estabilidade. Uma hora você pode estar ali, no outro dia a pessoa pode chegar e dizer, não, não quero mais você aqui não. O governador coloca, você agora vai ser comandante do raio, vai ser subcomandante do COTAR. O governador colocou, mas no outro dia ele pode chegar e dizer, não gostei não, vou botar outro. Então isso é o cargo em comissão. Ele é inerente a comando, direção, chefia e coordenação. São de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Então, como eu falei, quem é que vai ser o diretor de operações especiais? O governador que vai escolher. Ele é livre para nomear e livre para exonerar. E esses cargos somente
podem ser providos por militar do serviço ativo. Aí está aqui a informação da questão no mapa mental. O militar estadual que ocupar cargo em comissão de forma interina para jus após 30 dias, as vantagens e outros direitos a ele inerentes. Professor, o que é esse interino? Me explique o que é isso daí. É o seguinte, você visualiza o interino muito na questão de futebol. O técnico interino, o que ele está fazendo ali? Porque o outro foi demitido, enquanto não contrata outro técnico, eu boto o interino para ficar ali, porque não pode ficar sem técnico. E o interino aqui também funciona basicamente dessa forma. A pessoa, por exemplo, está de férias, ou está fazendo algum serviço, tirou licença, sei lá. Aí a pessoa vai ficar ali interino. Enquanto o outro volta, enquanto coloca uma pessoa ali. Se passar mais de 30 dias, ele recebe as vantagens, recebe o dinheirinho aí, show de bola. Mas tem uma exceção. Olha aqui o cuidado, olha o mapa mental aqui, exceção. Por que exceção, professor? Porque, como regra, cargo em comissão é livre nomeação e exoneração de quem? Chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? O velho governador. Mas tem uma exceção aqui, por necessidade institucional urgente, devidamente motivada, então em caráter de urgência, não é a todo momento. O comandante-geral poderá provisoriamente designar oficial para o cargo em comissão ou dispensá-lo, devendo regularizar a situação no prazo de 15 dias. Então, existe uma urgência, está ocorrendo um caos, e o governador está viajando. E disse, agora, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? O comandante, de forma provisória, nomeou uma pessoa. Diz, vai para lá, vou te designar para essa função. Mas é de forma provisória, em caráter de urgência, e dentro de 15 dias, isso tem que ser regularizado. Regularizado como? O governador vai nomear a pessoa, que pode ser até a mesma pessoa, mas tem que ser feito com a nomeação do governador. Tranquilo? Mapazinho aí muito cheio de pegadinhas, muito importante para vocês. Sétima questão. Referente ao ingresso na corporação, julgo o item. A avaliação psicológica de caráter classificatório consiste em avaliação objetiva e padronizada das características cognitivas e personalidade dos candidatos, mediante emprego de técnicas científicas na conformidade do edital do concurso. E aí, certo ou errado? Aqui é uma pegadinha do tamanho do mundo. Se você for ler como está lá no estatuto, aí é que vai bagunçar a sua cabeça mesmo. Mas a questão está errada. O erro está aqui, Avaliação psicológica de caráter classificatório. Então, vou analisar, essa pessoa aqui, o cabo é bom, o cabo tem uma mente boa, então o psicológico bom, ele vai ficar em primeiro lugar. Não, isso aqui não, isso aqui o psicológico dele só deu para passar na média. Não existe isso. O psicológico, ou você passa ou você reprova. Mas ele não classifica, ele elimina. Então, o psicológico é de caráter eliminatório. Mas eu coloquei essa questão para explicar isso daqui. Como é que funcionam os requisitos para ingressar na carreira de policial militar do Ceará. E aí, olha aqui o tanto de pegadinhas. Tem hora que é classificatório, eliminatório, tem hora que é só classificatório, tem hora que é só eliminatório, então muito cuidado. A primeira etapa do concurso é o exame intelectual, são as provas que vocês vão fazer, que vocês estão se preparando agora, e vão gabaritar a legislação com certeza. É de caráter classificatório e eliminatório. Classificatório vai classificar, vai ter o primeiro, segundo, terceiro, e eliminatório, quem não atingiu o mínimo vai sair para fora. Então, classificatório tem a classificação e eliminatório vai eliminar. Quando for, por exemplo, concurso para oficial, pode ser provas de títulos, aí no caso a pessoa vai comprovar a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, diversos outros títulos. O título é só classificatório, então cuidado. Aqui estou falando de forma geral para os militares. Provas, classificatório e eliminatório. Título, classificatório. Segunda etapa do concurso. Exames médicos, odontológico, biométrico e toxicológico, de caráter eliminatório. Então, exame de saúde só vai eliminar. Terceira etapa, curso de formação, caráter classificatório e eliminatório. Então, no curso de formação vai classificar também.
vai ter as notinhas lá, bem bonitinho, saber quem é o 01 do curso de formação. Eu tenho certeza que o 01 vai sair daqui, de hoje, com toda a certeza do mundo. A avaliação psicológica de capacidade física e investigação social de caráter eliminatório. Então, por isso que o item está errado, porque ele disse que era classificatório. Mas é importante você tomar cuidado com isso daqui, porque se trocar qualquer um desses aí, vai ser pegadinha na sua prova. Antes de explicar a questão, eu preciso falar desse mapa mental aqui, que é muito importante. Ele traz regras tanto da Constituição Federal como do próprio Estatuto, que está relacionado com a eleição do militar. O militar alistável é elegível. O militar de carreira, que ele pode fazer o alistamento eleitoral, ele é elegível. Ele também pode ser votado. Por que você está dizendo isso? Porque existem os conscritos do serviço militar obrigatório, que são inalistáveis e inelegíveis. Esses aqui estão prestando serviço militar obrigatório. Por exemplo, 18 anos de idade, tem que ir lá fazer o alistamento, vai prestar o serviço militar obrigatório. Nesse momento é chamado de conscrito. E é considerado inalistável e inelegível. Não pode votar e nem ser votado. Fica com direitos políticos ali. Enquanto ele está nessa condição, ele não pode exercer o direito ao voto, por exemplo. Mas, se o militar for alistável, ele pode ser elegível, ele pode ser votado. Então, essa questão dos 10 anos aqui. Se o militar ele tem menos de 10 anos de serviço, ele vai ter que se afastar da atividade. E esse afastamento é definitivo. Então, tem um militar com 5 anos que está na Polícia Militar e ele quer se candidatar a um cargo eletivo, ele vai ter que sair da polícia de forma definitiva. Se ele perder a eleição, já era, ele não volta mais para a polícia, não. Agora, se o militar tem mais de 10 anos de serviço, aí não. Aí ele vai ficar agregado, no momento que ele faz o registro de candidatura, ele fica agregado, e se ele for eleito, ele vai passar no ato da diplomação para inatividade, para reserva remunerada. Então, muito cuidado com isso. Professor, e se ele perder? Esse militar que está agregado, se perder, ele fica obrigado a voltar a trabalhar após 48 horas do resultado do pleito. Então, terminou a eleição, e dentro de 48 horas ele tem que voltar. Se ele ganhar, ele não vai voltar. Por quê? Porque no ato, cuidado que é no ato da diplomação, não é no ato da posse. Ele vai para a inatividade. Outra coisa importante, o militar ele pode ficar na questão de suplência, né? Ele pode ser suplente. E quando ele fica suplente, ele vai para a inatividade quando ele toma posse. Olha a diferença. Se ele ganhar a eleição dentro lá das vagas, tudo bonitinho, ele vai para a inatividade no ato da diplomação. Agora, se ele ficar suplente e for chamado no decorrer do mandato, aí ele vai para a inatividade no ato da posse. Então, cuidado com isso daí. Tem uma perguntinha aqui. Francisco L. Professor, as apostilas do seu curso são todas constituídas em mapas mentais? Sim, a grande maioria são todas mapas mentais. Tem alguns esquemas, tem alguns aprofundamentos que são colocados em textos, mas a grande maioria realmente é mapas mentais, que é para facilitar o entendimento, a revisão. Na hora que você vai revisar na véspera da prova, por exemplo, isso aqui facilita demais. Você pega um material desse rapidamente, você vai revisando e vai lembrando de tudo. Até a questão, no dia da prova, você lembra até como o mapa mental foi feito. Você vai lembrando aí das setinhas, vai seguindo. Então, é importante demais utilizar essa ferramenta para facilitar a memorização de vocês. E aproveitar que falaram aí do curso, eu vou falar agora do outro curso, do Código de Disciplina da Polícia Militar do Ceará. Descomplicado também, da mesma forma do Estatuto, linguagem boa, linguagem facilitada. Vocês podem perceber que nessa aula agora eu não falei um termo jurídico, um termo difícil. E quando eu falei, eu expliquei o que era.
Porque o aluno tem que entender o que é. Não adianta aqui eu chegar com termos jurídicos e tal, e o aluno não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Então, eu tenho que fazer o aluno entender a matéria para acertar. Estou ensinando vocês para concurso público. Chega lá, pô, acertou a questão, acabou. É aprovado e pronto. Então, é dessa forma que vários alunos aprovados em várias corporações policiais. Na Guarda Municipal Teresina, foi recentemente, graças a Deus, acertando todas as questões. Polícia Civil do Piauí, na PRF, na Banca CESP, praticamente gabaritamos a legislação do trânsito. Então, bora lá. E olha aqui a vantagem para vocês. O custo do Código de Disciplina, o preço normal dele é R$19,90. Já está barato, R$20. O custo todinho do Código de Disciplina. Todo descomplicado, mapas mentais, questões comentadas, simulados. Com esse cupom tático, acabei riscando o cupom aqui, deixa eu apagar. Esse cupom tático, o custo vai ficar por R$ 9,95. R$10. Menos de R$10, melhor dizendo. Show de bola mesmo. R$10 não é nem o preço de um aulão que você paga no presencial. E muitas vezes o aulão você não vê nem metade do código. Não vê nem metade do estatuto. E aqui você vê o código todinho, ó, por R$ 9,95. Mas tem que usar esse cupomzinho aqui. Não esqueça não. Quando você for comprar, tem aqui, utilizar cupom. Aí você bota tático e compra o curso aí, Código de Disciplina. E ainda tem outra coisa. Ainda tem outra informação importante. Teve uma atualização agora, né? Na questão do coronel. Nós vamos estudar no final da aula. Qualquer alteração que for tendo, vocês vão receber gratuitamente no curso, viu? Então, por exemplo, tem um projeto de lei para aumentar a idade para 35 anos do soldado e tal. Se, por exemplo, amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, for atualizado, existe essa aprovação, eu vou gravar para vocês, você não vai pagar mais nada por isso. Pode mudar o Código de Disciplina todinho, como é possível acontecer na Polícia Civil do Ceará. Na Polícia Civil do Ceará estão querendo mudar todo o estatuto, a grande parte do estatuto da Polícia Civil do Ceará. Os alunos vão receber gratuitamente, não vão pagar mais nada por isso, não. Então, é bem interessante isso daí. Mas vamos voltar para terminar nossas questões aqui e passar muitas dicas para vocês. 8ª questão, na própria Polícia Militar do Ceará. O militar estadual alistável é elegível, mas se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual, a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, apresentada pelo partido e autorizada pelo candidato, com prejuízo automático, imediato e definitivo do provimento do cargo, da promoção e da percepção da remuneração. Certo ou errado? Essa questão, ela pega pesado no final, né? A pessoa fica prejuízo automático, imediato e definitivo, assim, tchau. Ela é bem dramática, assim, no final. Ela pegou pesado mesmo, mas está corretíssimo a questão, porque o militar estadual alistável é elegível, correto, mas se contar menos de 10 anos, deverá afastar-se definitivamente da atividade, corretíssimo, com todo esse drama que a questão fez para o automático, imediato e definitivo do provimento, promoção e percepção da remuneração. Já aconteceu o caso, eu conheço, do militar sair, perder a eleição e ficar sem a polícia e sem a eleição. É complicado. E para voltar para a polícia, só através de um novo concurso. Perguntaram aqui, mestre, pelo seu conhecimento, sai esse ano o concurso da Polícia Militar do Ceará? Vou deixar para comentar no final, essa informação aí. Então, no final eu comento tudo isso daí. 9ª questão, também da Polícia Militar do Ceará. Um capitão da Polícia Militar do Ceará, com 9 anos de efetivo serviço, requerer à autoridade responsável licença para tratar de interesse particular, pelo período de 2 anos. Nessa situação, a licença poderá ser-lhe concedida somente se o afastamento do serviço pelo período requerido for contínuo. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Por que que tá errado? Porque a LTIP, como é chamada, que é a licença para tratar de interesse particular, é para o militar com mais de 10 anos também. Tá vendo como fica mais fácil? Acabei de falar a questão do militar com mais de 10 anos para o mandato eletivo.
Agora eu explico a LTIP, que também traz essa questão. Então, quando você for estudar isso daí, você vai lembrar da aula de hoje. Você vai lembrar da sequência que foi seguida. Que você estudou militar com mais de 10 anos para ser elegível, e depois a LTIP, que também fala disso. Então tá aí. LTIP, como é a apelidade, a licença para tratar de interesse particular, concedido ao militar estadual com mais de 10 anos de serviço, com prazo de até 2 anos, contínuos ou não, implicando em prejuízo da remuneração, da contagem de tempo de serviço e contribuição e da atividade no posto ou graduação. Aqui eu preciso fazer um aprofundamento bem rápido com vocês. Vamos lá. Estou gostando de ver que nós já estamos chegando perto de 1 hora de aula e não tivemos praticamente nenhuma perda e todo mundo ligado. Muito bem, parabéns. Estou gostando de ver. Gosto é assim, é guerreiro. Não gosto de aluno, às vezes ele está dando aula. Ah, professor, já tá... Não. A aula é 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quanto mais aula, melhor. Aluno é assim. Então, bora lá. A LTIP, como eu falei, como ela é apelidada, que é a licença para dar interesse particular, como regra, o servidor vai perder a remuneração, ele não recebe nada quando ele está nessa licença, o tempo de contribuição também. Mas existe uma exceção em que ele pode continuar contando esse tempo de contribuição. Vamos primeiro entender o que é essa licença, professor. Você quer um tempo para ficar em casa, para resolver uns problemas, enfim, aí você solicita. Precisa dizer, professor, o que é o problema que eu estou passando? Não, precisa não. Você vai solicitar, quer licença para tratar de interesse particular, por 1 ano. Pronto. A polícia vai analisar e vai conceder. Você vai perder a remuneração, perder o tempo de contribuição e tal. Só que se você optar por ficar pagando 33% da sua última remuneração, vai ficar sendo contado o seu tempo de serviço. Então, cuidado com isso daqui. Se você ficar pagando 33% da sua última remuneração, vai contar o tempo de serviço. Então, só bem rápido. Nessa parte de cima, vou até mudar a cor para ficar fácil você visualizar. Aqui o militar, vamos supor, tinha 12 anos de serviço. Tempo de contribuição. Passou 2 anos na LTIP. Quando ele voltar, ele vai ter quanto tempo de contribuição? Os mesmos 12 anos. Porque ele estava sem remuneração, sem tempo de contribuição. Agora embaixo, o militar vai contribuir. Ele vai sair, mas ele vai continuar pagando. Vamos supor, se ele ganha 10 mil, ele vai ficar pagando 3.300 por mês. Pronto. Conta bem rápido. Espero que eu tenha acertado essa conta, né? Porque matemática não é o meu forte. Botei logo 10 mil para dar certo, tomara que esteja certo. Então, nessa daqui, vamos supor que o militar está com... botar os mesmos 12 anos para você observar. E ele solicitou licença LTIP por 2 anos. Só que aqui ele continuou pagando aqui os 30%. Eu só tenho que lembrar os 33%? Tem. Se botar o percentual, está errado. Como ele continuou pagando, quando ele voltar, ele vai ter 14 anos de contribuição. Então, entenderam aí a diferença? O tempo de contribuição vai ser contado. Então, cuidado com isso daí. Bora lá. Voltar aqui para os mapas mentais. Esse bizu, que após 6 meses fica agregado, eu vou explicar ele junto com a LTSD, que é a licença para tratar em saúde do dependente. Primeiro, você tem que saber quem é o dependente, que são os pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado e companheiro. São essas pessoas. O prazo é até 2 anos, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal
e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional. Novamente o bizu aqui, o prazo após 6 meses. Perguntinha aqui, Henrique Gugel, professor, um limite em que o militar pode tirar a licença LTIP? Sim, limite aqui, ó, prazo de até 2 anos contínuos ou não. Tranquilo. Agora vamos analisar o bizu, essa questão que ele fica agregado. Porque tanto na LTIP como na LTSD, os dois vão ficar agregados após 6 meses. Só o seguinte. Para cá, pegar uma tela em branco. Na LTIP, ela é toda sem remuneração. O militar não recebe remuneração na LTIP. E após 6 meses, ele vai ficar agregado. Na LTSD, que é a licença para tratar em saúde do dependente, os primeiros 6 meses são remunerados. O militar recebe a remuneração dele normalmente. Agora, após os 6 meses, ela fica sem remuneração e o militar fica agregado. As duas possuem um prazo máximo de até 2 anos. Então, perceba que elas são bem parecidas, mas tem a diferença. O prazo máximo é o mesmo, até 2 anos, fica agregado após 6 meses, mas qual a diferença? Porque na LTIP é toda sem remuneração. Na LTSD, os primeiros 6 meses são remunerados, o militar está em licença porque o pai dele está doente, por exemplo, e é indispensável que o militar vá lá cuidar do pai dele, ele recebe nos primeiros 6 meses. Depois de 6 meses, os outros têm direito mais 1 ano e meio, aí ele fica sem remuneração pelo prazo máximo de até 2 anos. Então, bora lá, voltar para cá. E estamos na última questão já, 10ª questão, passou tão rápido. A 9ª já é a 10ª questão. No item abaixo é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Vamos lá. O Major QA, do quadro de oficiais da administração, que possui 30 anos de efetiva contribuição e 3 anos no posto respectivo, ficou faltando uma coisa aqui, mas eu vou complementar. Ele vai para a reserva ex officio. Pronto. Vocês complementem aí no material de vocês. Porque a questão é da banca, questão inédita aí, ó. Instituto de Pegadinha Suarinho. Cuidado com essa banca. Essa banca é pesada. Então, complementem aí no material de vocês. Major QA, que possui 30 anos de efetiva contribuição e 3 anos no posto efetivo, será levado para a reserva ex officio. O gabarito da questão é certo, e eu coloquei ela de propósito para explicar para vocês a mudança que teve recentemente. Só que a mudança foi para o coronel. O Major QA continuou do mesmo jeito. Então, cuidado. Francisco Coelho, eu vou explicar aqui esses prazos para a reserva. Mas antes disso, eu vou explicar aqui essa reserva remunerada ex officio. Porque a reserva, ela você pode pedir. Quando chega no momento que eu vou já explicar, você solicita, olha, eu quero ir para a reserva, entre aspas, quero me aposentar, quero tirar uma aposentadoriazinha, você pede essa reserva remunerada. Mas tem um momento que você é obrigado a ir para a reserva remunerada, que é a reserva remunerada ex officio. Ex officio também chamado. E quando é que isso ocorre? Ultrapassar 2 anos de afastamento contínuos ou não, agregado em virtude de ter sido empossado em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, se eleito, diplomado em cargo eletivo ou se na condição de suplente vier a tomar posse. Nessa questão aí de cima dos 2 anos, cuidado que é um cargo
e emprego civil temporário, né? O permanente ele vai logo de imediato. E aqui a mudança, ó, recente, se eu não me engano, foi março, fevereiro desse ano, agora 2019, foi feita essa alteração. Então, muito provavelmente o seu estatuto não tenha ela ainda, porque foi bem recente mesmo. Então, é bom você fazer essa alteração. Fica lá na parte final do inciso 7º aí. O coronel que possui 30 anos de efetiva contribuição e 5 anos no posto. Lá no seu material deve ter 3. Então, anote aí, faça essa alteração, essa atualização. O militar, o coronel, melhor dizendo, que possui 30 anos de efetiva contribuição e 5 anos no posto, ele vai para a reserva ex officio, excetuando aquele que ocupar os cargos de provimento em comissão, comandante-geral adjunto e secretário executivo das corporações militares estaduais e chefe e subchefe secretário executivo da Casa Militar. Agora vamos para os prazos aí. Reserva remunerada a pedido. O militar vai pedir, mas para ele pedir, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter o quê? Ele tem que comprovar 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Destes 30 anos, no mínimo 25 anos tem que ser para o regime de previdência estadual. Não necessariamente esses 25 anos tem que ser para a Polícia Militar. Mas se o militar já é servidor estadual, por exemplo, do estado do Ceará, já está contribuindo para essa previdência estadual. Então, desses 30 anos, no mínimo 25 tem que ser para o regime de previdência estadual. E essa idade aqui de 53 anos, ela é aplicada para os militares que vão ingressar após o estatuto, que é no caso de vocês. Para aqueles militares que ingressaram antes do estatuto, não vai ser aplicada essa idade aqui não, aplica só o tempo de contribuição. Já a reserva remunerada ex officio, aqui você não pede, aqui a administração manda e pronto. 60 anos de idade ou 35 anos de contribuição. Um dos dois, o que chegar primeiro. Chegou pela idade ou chegou pelo tempo de contribuição. Sendo que, no mínimo, 25 anos tem que ser para o regime de previdência estadual. Então, cuidado com essas regrinhas aí. E com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Só explicar isso daqui. A questão do major PUA, que eu tinha falado, né? Possui 30 anos de efetiva contribuição e 3 anos no posto respectivo. Ele vai para a reserva ex officio, não confundir com o coronel que mudou 5 anos, mas mudou apenas para o coronel. Então, dessa forma, finalizamos a nossa aula de hoje com muitas informações. Em 1 hora, foi muita coisa, praticamente passamos aí por todos os artigos do Estatuto, uma visão geral para quem realmente queria começar do zero, ganhou aí uma noção muito boa. Para quem já tinha uma noção, também teve alguns aprofundamentos, algumas pegadinhas que vocês não conheciam, não, às vezes não, na leitura não dava para perceber, não dava para identificar, não tinha essa visão crítica do Estatuto. Então, fico muito feliz, agradecer Henrique Gugel, valeu, professor Aula Top, muito obrigado, Adiel, Francisco Hélio, participou aqui, Edson, aula show, muito obrigado, Edson, Jerry, eu acho que é, não sei como é que é a pronúncia, Jerry da Silva Oliveira, muito obrigado também, José Cleito de Souza Pires, muito obrigado, e lembram que eu falei que quem ficasse até o final tinha um presente aí, tinha um bônus, porque esse bônus aqui, do desconto, todo mundo que assistiu vai ganhar, então vai ter os cursos aí pelo preço bom demais. Aqui também, código de disciplina R$ 9,95. Esse daqui é assim, o que mais me chamou a atenção. Quando eu olhei, R$ 10 o código de disciplina, tá bom demais. Mas é isso que é interessante. E o que é que eu vou fazer com vocês? Lá na Polícia Militar, são três estatutos, podemos dizer assim, né? Tem o estatuto, o código de disciplina
e a lei da controladoria. Quem comprar o estatuto e o código de disciplina vai ganhar gratuitamente o curso da lei da controladoria. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. O curso do código de disciplina está R$10, vou botar R$10 para ficar mais fácil para minha cabeça. R$9,95 vai bagunçar tudo aqui. Esse aqui está por 20, se eu não me engano também. Menos de 20 aí também. Mas 20, vou botar. R$30. O estatuto, o código e a lei da controladoria. Está com um preço muito bacana. Sério mesmo. Show de bola aí para vocês. Essa oportunidade de ter uma aula de qualidade com um preço bom, que é importante para vocês. E já começar a preparação de agora. Agora eu vou responder, estou lembrando de todas as perguntas aí. O que foi perguntado, professor, você acha que concurso sai esse ano? Pessoal, é o seguinte, eu vou até voltar aqui. 1.585 pessoas, 1.575 alunos já tiveram contato comigo. Só aqui na ProUno. Fora o presencial, Parnaíba, Pix, Teresina, que eu ministro aula. Então, concurso público também há muito tempo que eu trabalho nessa área, com apostilas, como eu mostrei no início do curso, e sempre nessa área policial. O que eu já vi de concurso público, daria para fazer um livro só com as coisas assim mais absurdas que eu já vi em concurso público. Então, boatos é o que mais existe também em concurso público. Solta um boato ali, solta um boato que envolve política. Aí muitas vezes a situação fala uma coisa para se dar bem, a oposição já fala outra, aí chega aquela guerra política. Mas bote uma coisa na cabeça de vocês. Edital sai de uma hora para outra. Quando você menos espera, o edital sai. Então não se confie que professor, só vai sair no próximo ano, só vai sair no final do ano. Eu não posso dizer nada para vocês, porque a mesma informação que vocês têm, eu tenho. Mas pela experiência, olha, eu posso dar aqui vários exemplos. Concurso do TJ do Pernambuco, concurso da PRF, concurso da Polícia Federal, muitos aí. O MPU foi dessa forma, dizia, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Quando, sai o edital. E quando sai o edital, é muito rápido. É 2 meses, 3 meses. Tem concurso que é 1 mês para dar prova. Então, não dá tempo. Então, você tem que se preparar agora. E outra coisa, o governador ele não disse que não ia fazer concurso, não. Ele disse que ia sentar com a equipe dele e analisar. Então, pode ser que no próximo mês, pode ser daqui 2 meses, pode ser que seja no final do ano. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Quando você começa uma faculdade, você começa com qual desejo? Com o desejo de se formar, com o desejo de se tornar um profissional naquela área. Com quantos anos que você vai se tornar um profissional? Com 5 anos, 4 anos, em média 5 anos na maioria das faculdades. Aí você está achando ruim 1 mês, 2 meses de concurso, que vai lhe garantir um dinheiro, porque faculdade por si só não lhe garante dinheiro, não. Diploma por si só não vai lhe garantir emprego, não. Você ainda vai ter que ralar muito para conseguir um emprego. E o concurso público você faz, no momento de ser aprovado, pronto. Você já começa a ganhar dinheiro, você tem estabilidade, você vai ficar naquele cargo, se você quiser, pro resto da vida. Tem aposentadoria, tem plano de cargos, tem tudo. E aí você está achando ruim 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses que vai ficar estudando? Então, um projeto de vida que você está se preparando. O concurso é muito bom. Ser concursado não tem coisa melhor. Então, faça isso, faça esse projeto, comece hoje a estudar, tenha metas, planejamentos. E outra coisa, concurso às vezes muda o edital, e aquele concurseiro que já vem estudando, ele consegue. Outra coisa, às vezes o edital se mantém. Essa aluna bem aqui, ó, tá aqui ela para não dizer que eu estou mentindo. Foi minha aluna pré-edital da Polícia Civil. Saiu a notícia que ia ter o concurso da Polícia Civil. Ela foi minha aluna. Depois abriu o edital, uns 6 meses depois. Ela foi minha aluna também, aqui na ProUno. Conseguiu a aprovação. Mas ela já vinha estudando há um tempinho, vinha se dedicando na turma pré-edital. Então não deixe para estudar, vou esperar o edital. Não.
As matérias, por exemplo, português, cai em todo o concurso. Direito constitucional, esse aqui cai mesmo. Então dá para você estudar, dá para você fazer uma preparação. Outra coisa também que eu falei nos grupos de WhatsApp. Se o concurso saísse segunda-feira, você responda com toda sinceridade. Acha que estaria preparado? Segunda-feira, se estaria da Polícia Militar, você acha que você, não, eu estou preparado, eu gabaritava o estatuto, eu gabaritava o Código de Disciplina, gabaritava o direito constitucional? Muitos vão dizer que não. Aí, professor, mas ninguém tem que esperar as condições perfeitas e nunca vai chegar à condição perfeita, nunca. Mas você tem que ter pelo menos uma base ali, estudar muito, e principalmente agora no pré-edital, que é o mais importante, que não tem pressão. Meu patrão, quando abre o edital, a pressão é grande, porque a data da prova está marcada. A cada dia que passa é menos um dia para chegar na prova. Então, enquanto não tem edital, pronto, você estuda com mais tranquilidade, mas é agora que você tem que realmente buscar e estudar com muita garra, com muita força nesse momento. Eu sou um professor que eu gosto muito desse contato com o aluno. Quem é meu aluno presencial pode confirmar aqui para os outros que não me conhecem ainda, estão conhecendo agora e vão se tornar aí meus alunos, com certeza. Então, eu acompanho demais a rotina do aluno, eu acompanho ali, eu vivo com ele, né, praticamente, e o aluno sofre, eu sofro, o aluno fica feliz, eu fico feliz. Então, eu digo para vocês, não desistam, não vão desanimar, não. Isso aí acontece realmente em concurso público. Se fosse fácil, não era concurso público. Não. Você vai ganhar um emprego, você vai ganhar 4 mil, 5 mil, 3.500 por aí, em média 4 mil, o resto da vida. E aí? Você acha que é fácil? Ter estabilidade, trabalhar um dia, folgar 3? Enquanto tem outros aí que trabalham a semana todinha, às vezes até o domingo trabalha, para ganhar um salário mínimo e não tem estabilidade nenhuma. O patrão pode chegar na cara e dizer, tchau, vai embora. Então, tem que fazer a parte, né? Tem que fazer valer, realmente. Então, não desanima, levanta a cara, fecha a bunda na cadeira. Oh, fecha a cara, senta a bunda na cadeira, misturei aí o ditado que eu mesmo criei e estava misturando. Então, beleza, pessoal. Perguntando, como faço para ganhar a lei complementar? Pronto, muito bom. É o seguinte, você vai comprar o estatuto, o código de disciplina. Quando você fizer a compra, aí você vai dizer o seguinte, olha, e isso daqui é exclusivo para quem estava hoje. Aí você vai dizer, meu nome é fulano, eu estava assistindo a aula do professor, dia 16 de maio, e ele falou, pode falar diretamente comigo ou pode falar com a Proluna já está sabendo disso. E aí, eles vão olhar, analisar e vão liberar o curso para você. Beleza? Então, é exclusivo para quem assistiu a aula hoje. Mas para quem vai assistir depois, que a aula vai ficar gravada, tem um presentinho também do desconto aí da questão do tático, né? Aí você, professor, eu estou assistindo depois, não ganhei. Na próxima vez, você vem assistir ao vivo aqui, interagir, porque isso é muito bom, esse contato com vocês. Deixa eu ver aqui mais algumas informações. Bônus, já estamos ganhando essa aula show. Muito obrigado, realmente, por lembrar do cupom de desconto. Agradeço demais pela companhia de vocês. Agradeço pela interação. Gostei muito participando e errando. É importante errar. Não importa, porque o aluno quer só acertar. Não, mas o erro, ele faz você memorizar mais rápido do que o acerto. Porque você errou, você fica, eita, eu errei, caí na pegadinha. E por isso você não esquece mais. Então, gostei muito mesmo da interação de vocês. E como eu disse também, a próxima ia depender dessa interação. Gostei. Então, teremos uma próxima aí sobre o código disciplinar. Essas dicasinhas da questão das transgressões. Tem que estar sempre memorizando. Muitos prazos também que é estabelecidos lá. Então, muito feliz aí com a participação de todos vocês. Agradeço novamente. Um forte abraço a todos e bons estudos. Bons estudos.